Boa noite, reverendo. Boa noite, Luigi. Paz. Reverendo, hoje gostaria de fazer uma pergunta. Sabemos que a Bíblia é inerrante. No entanto, também reconhecemos que, não sendo um livro de ciência, algumas descrições que, do ponto de vista científico, parece que são imprecisas. Como, por exemplo, em Levítico, que fala do coelho que rumina, eu acho que fala assim, ou em Josué, Uhum. onde afirma que o sol parou. Então, sabendo disso, em qual sentido a gente pode dizer que a Bíblia é inerrante? Pela nossa salvação, na teologia, nos ensinamentos? Em qual sentido? Aham. Ela é esse tipo de erro, vamos chamar de erro, mas não é. Mas vamos começar usando a palavra. Esse tipo de erro se dá pelos dois fatos. Primeiro, porque nós esquecemos o mundo que os autores bíblicos eles viveram num mundo que tinha uma visão, que tinha uma cosmovisão própria, o Antigo Oriente, o mundo do Antigo Oriente. Então, eles eram todos orientais, os autores bíblicos, todos do Antigo Oriente, e judeus e com pensamento naquela época. E segunda coisa que a gente tem que lembrar é que a Bíblia, quando se refere a fenômenos naturais e a esse tipo de observação a respeito de animais e pássaros, você esqueceu de mencionar um muito interessante. O morcego aparece lá na lista das aves, Verdade, verdade. né? Sim. Então, a gente esquece de que os autores bíblicos, eles falavam do ponto de vista do observador. Uhum. Então, para quem está na Terra, quem se move é o Sol. Quem se move é o Sol. Então, até hoje, na nossa época, que é uma época científica, a gente sabe que não é o Sol que se move ao redor da Terra, mas o contrário. Mas ainda hoje a gente diz, o Sol nasceu. A gente diz, olha, o Sol se pôs, atribuindo o movimento ao Sol, quando cientificamente está errado. A gente viria dizer que, olha, a Terra rodou sobre seu eixo e assim por diante. Essa é a linguagem científica, né? Sim. Mas até hoje a gente usa a chamada linguagem do observador. Então, os autores bíblicos, quando se referiam a fenômenos naturais, como o movimento do Sol, o movimento das estrelas e da Lua, eles falavam do ponto de vista de quem está na Terra e está olhando para o céu e vê a movimentação. Eles não entraram na questão científica. É a mesma coisa a questão da taxonomia, que é o nome que se dá à classificação dos animais, das aves. A taxonomia oriental era baseada na observação muito mais do que em critérios científicos. Então, por exemplo, no caso do morcego, que aparece na lista de aves lá, tudo que tinha asa e voava era ave. Né? Então, Sim. o morcego entra lá na lista das aves. E o coelho, porque ele não rumina, mas ele mexe os beiços quando ele está, o focinho, né? Quando ele está comendo ou acaba de comer, ele parece que é um animal que rumina. Então, é essa a explicação que a gente dá. Fica difícil você querer cobrar de Moisés que ele use uma taxonomia ou uma descrição científica desses fenômenos que ele registrou e também da classificação dos animais, que é mais uma classificação moderna. E ainda tem mais. Essas classificações modernas que nós temos hoje, elas mudam sempre. Verdade. Sempre estão aumentando, estão alterando, porque fazem novas descobertas. Então, é uma ciência meio que aberta, a taxonomia, né? Sim. Então, a resposta que ele dá é a seguinte: a Bíblia, de fato, ela é inerrante. Então, é inerrante por quê? E esses fenômenos aí? Ela é inerrante no sentido de que ela descreve fielmente o que um observador plantado na Terra vê nos corpos celestes. Ela faz uma descrição perfeita. Parece que o Sol se movimenta e parece que a Lua se movimenta e as estrelas também. Então, a Bíblia registra isso com fidelidade. Agora, linguagem científica é outro assunto. A Bíblia não se propõe a fazer isso. Então, é essa a resposta que a gente geralmente dá
para quando se levanta esse ponto, que é um ponto justo, né? Porque está dizendo que a Bíblia é inerrante, então a gente precisa dar essa resposta aí. Tá bom? Tá ótimo, reverendo. Reverendo, eu queria falar uma coisa rapidinha para não tirar o tempo dos irmãos. Fala. A última vez, na nossa aula, você falou que foi bom me ver de novo. É isso que é um Sim. pouquinho de inveja com meus irmãos de estudo e com o irmão da igreja que fica um pouquinho de inveja da nossa amizade. Então, eu Mas bando invejoso, eu sou amigo de todo mundo, né? Bando invejoso aí, sem razão. vou tirando a brincadeira, reverendo. Eu quero agradecer muito pelo carinho, porque mesmo de longe a gente se sente cuidado, se sente amado. Então, muito obrigado. E quero dizer para os irmãos para não ficar com inveja, porque o Não, reverendo, não liga não para esse pessoal aí, beleza? Deus abençoe, reverendo. Muito Deus obrigado. abençoe. Um Bem, abraço. abraço.